Gente, 9 horas 14 minutinhos, daqui a pouquinho a Débora volta com todas as informações aí sobre a Personal Organize, sobre esse dia aí que é comemorado o Dia da Dona de Casa. Estamos com a Fabi Cavalcante, que vai dar todas as dicas para você aprender como, organizar a sua casa. Sabe por quê? Agora, 9 horas 14 minutinhos, nós vamos com o quadro Vou Por Aí, tá certo? Bom, e nesse quadro a gente então entrevista a Elícia da Costa Matos, ela que é empresária e ciclista, viu? Conhecer novos lugares, culturas, pessoas gastando pouco, sem poluir o planeta e ainda ficar em forma. Perfeito, né, gente? Pois foram por esses motivos que a empresária, dona do Cafuné Goiano, na cidade de Goiás, a Elícia Matos, como eu acabei de falar, entrou na vibe do cicloturismo, isso mesmo. E hoje ela já está aqui, como eu acabei de falar para vocês, para contar um pouco das histórias dela com sua magrela e dar dicas de como se preparar para pegar as rodovias do país em cima de uma bike. Bom dia, Elícia. Seja muito bem-vinda. É Elícia mesmo? Elissa. Tá certo. Bom dia. Obrigado pela presença, viu, Elícia? Elícia, então conta aqui pra nós, pra matar a nossa curiosidade, a minha, de quem tá em casa, e de muitos telespectadores. Você veio da cidade de Goiás de bike, é isso? Dessa vez eu não vim. Tá. Eu não queria estragar o cabelo. Tá certo. Mas já fez essas viagens assim? Sim, já vim de Brasília de bicicleta, conheci todo o litoral de São Paulo, pedalando, Cunha, saindo de Cunha para Paraty, que é uma trilha bem conhecida, seguindo até Caraguatatuba. E eu morava em São Paulo, morei em São Paulo por 10 anos, e me mudei para Goiás, para a cidade de Goiás, por causa do caminho de Cora Coralina. Foi a minha paixão pelo caminho de Cora Coralina que me fez mudar um mês antes da pandemia. Tá certo, mas você já tinha assim, essa paixão pela bicicleta? Como é que foi isso? Como é que era? Desde criança já havia essa coisa pela magrela, como eu acabei de falar aqui, Popularmente a gente chama de magrela. Então, eu sempre gostei de pedalar e na academia o que eu mais fazia era o spinning, que é a atividade de bicicleta. Mas tinha filho, tinha casa para cuidar, sou professora também, aula para preparar e não sabia que eu podia pegar a bicicleta, ir para a estrada e pedalar 100, 300, 400, 600 quilômetros, como foi quando eu fiz o caminho de Cora Coralina, Então, com 45 anos é que eu peguei pela primeira vez a bicicleta. Eu tinha um namorado e ele falou, olha, se você pedalar 50 quilômetros na cidade de São Paulo, que era onde eu morava, você pega a estrada. E aí, no dia que eu pedalei 50 quilômetros, no dia seguinte eu estava pedalando para a cidade de Santos, que era 80, 90 quilômetros, e aí não parei. Abandonei o carro começou a arriar a bateria, enfim, me dediquei e descobri que a estrada, pedalar na estrada é um grande amor mesmo. Ah, que legal. Elissa, conta para nós agora o seguinte, pela sua experiência. Depois que você define, por exemplo, o percurso, o destino que você quer seguir, como preparar, por exemplo, a bike, Quer dizer, não dá para ser, às vezes, uma bicicleta qualquer, tem sua bicicleta mais, tem que estar mais preparada. Conta pra gente assim, porque senão as pessoas vão estar aqui assistindo nossa entrevista, vão pegar a bicicleta aí de qualquer jeito e vão cair na estrada. E não é bem assim, Olha, o que é necessário é ter uma bicicleta vistoriada, bem cuidada, com as peças cuidadinhas, especialmente a relação, pneu, e com alguns materiais para que você possa fazer troca de pneu, pequenos reparos. Isso é que é importante. A bicicleta não precisa ser cara. A minha bicicleta, por exemplo, hoje aqui em Goiás, é uma bicicleta básica, de um valor não tão popular. Elissa, mas só para te atrapalhar um pouquinho, desculpa, porque a gente está mostrando imagens, essa é você, correto? Sim. Esse percurso é qual? Esse percurso é o caminho de Cora Coralina. Ah, que delícia, que maravilha. E ali, que tipo de bicicleta, por exemplo, é essa que você está usando? Então, essa bicicleta, eu tinha sido roubada há pouco antes e comprei essa bicicleta usada na última hora. Você está na divisa de Goiás com o Distrito Federal. Sim, não é nem o pneu adequado, é um pneu misto. O pneu furou 11 vezes, por exemplo.
né? Só o meu pneu, que é tipo, por ser misto. Nessas outras fotos, não. Aí eu já estou com a minha bicicleta mais preparada, né? O pneu adequado. Hoje eu uso o pneu sem câmara. Mas, por muito tempo, eu pedalei numa bicicleta que está fazendo 30 anos, uma bicicleta velha e de um tamanho menor para mim. Sei. Mas todo mês eu fazia o reparo, ia na oficina, Ali cuidava direitinho e pegava a estrada. Essa Quem em Goiânia. É esse povo lindo que está com você? É meu genro e minha filha. Ah, que legal. Sim. Ali a Praça Cívica. A praça, agora você já está o dentro Vaca Brava. Vaca Brava. Você já está dentro de Goiânia, que bacana, que legal. Então, pedalar é muito democrático. De fato, você só precisa... Eu vou te parando enquanto eu vou vendo a imagem, que eu gosto. Tranquilo. Ali você está conversando com um senhorzinho, também num trecho do Caminho de Cora, que é o trecho do Ferreiro. O Caminho de Cora é uma experiência incrível. Sim, daqui a pouco eu quero que você fale mais específico dele, mas beleza. E aí você vai parando, conhecendo histórias, né, Elissa? Conhecendo a comida, você falou até que é bom para ficar em forma. No meu caso, não, porque a comida goiana é tão boa que o tanto que eu mas pedalo, você pedala muito, você tá bem. Mas eu como demais. Nossa, a comida goiana ali é onde, Elissa? Também é um trecho do Caminho de Cora. É a trilha do Ouro Fino, essa. Ah, que delícia, maravilha. Muito, muito deliciosa. Essa é uma amiga minha, uma parceira de pedal, Denise. Denise, beijo. Nossa, não, que maravilha, que bom. Então, assim, tem que estar, olha aí também, esse é o percurso ainda, né, de Cora. Eu, a Val e a Denise fazendo um trecho super interessante, agora... que tem um rio cristalino, que é coisas que tem muito em Goiás, né, muito legal. Um pedal delicioso de se fazer. Elissa, e Piri? Você nunca pedalou por lá, não? É tão gostoso, Sim, Piri. Pirinópolis faz parte do Caminho de Cora e eu já fui por 2 vezes. Fui fazendo o Caminho de Cora e fui uma outra vez numa passagem de ano. Eu tive um lapso de quando eu mudei para Goiás, que foi o período da pandemia. Né? Então, parei de fazer longas distâncias. Mas assim que eu tomei a segunda vacina, já retomei, enfim, aí... Agora me conta uma coisa, você costuma andar mais assim, na rodovia ou busca rotas alternativas, mais estradas de chão, ou não tem muito isso? Porque eu vi ali nas fotos, tem tanto imagens suas nas rodovias, como também na estrada de chão. Qual a sua maior paixão? Conta pra gente. Nossa, a minha maior paixão é pegar a bicicleta sem saber para onde eu vou e quando eu tenho que chegar. Né? Curtir o caminho, curtir a estrada, né? Curtir a vegetação, enfim. Essa que é a minha maior paixão. Pode ser em terra e pode ser em estrada. Claro que na estrada a gente tem uma segurança maior quando pedala sozinha. No caso de cair, por exemplo, e me machucar. Então, um carro pode passar e me socorrer. Na estrada de terra, às vezes, estou eu sozinha. Eu sozinho uma vaca, como vocês viram na imagem ali, eu sozinho um cachorro, enfim. Que legal, não? Muito bacana. E assim, a gente viu também, né? Às vezes, como você acabou de falar, uma vaca ali interrompendo o caminho, essa coisa toda. Como fazer nessas horas, por exemplo, você está andando e de repente você se depara com um animal, a gente está citando a vaca, mas às vezes pode ter outros bichos, outros animais que às vezes se assustam, entram no caminho ali. Como lidar com isso? Até porque também existe a preocupação de preservar não só a flora, né, mas a fauna também, né? Sim. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, sim, dado que Goiás, muitas trilhas são rurais, né? A população de Goiás pedala muito. Então, quando um cachorro vem, um cachorro bravo, o ideal é parar, nunca tentar correr desse animal. Ele vai correr mais que você. Né? A menos que você esteja numa descida, e aí o risco de você cair e se machucar é grande. Você para, coloca a bicicleta na sua frente e vai virando a bicicleta conforme o animal tentando se proteger. Esse é um caminho, até que ele se acalme. Né? Não é tão comum, porque geralmente ele é territorialista, então ele fica lá no espaço dele. Mas se acontecer, é isso. Se tiver mais de um ciclista, melhor ainda. Vocês ficam de costas um para o outro e aí se protege com a bicicleta. O gado, se ele estiver no campo, no canto dele, passar, de preferência rente à cerca, né? E passar direto, não ficar parando, olhando, fazendo barulho, jamais fazer barulho, nada de buzinar, nada de gritar, porque isso chama atenção. E o gado é curioso. Né? E, na medida que ele é curioso, ele acompanha um ao outro. Se um der um estouro, os outros vão atrás. Né? Então, essa é a garantia, a segurança que a gente tem. Qual foi o maior percurso que você fez? O maior percurso que eu fiz foi fazendo o Caminho de Cora Coralina, que são 300 quilômetros, mas
como eu saí de Goiânia e repeti alguns trechos, foram 600 quilômetros e 10 mil metros de elevação. Elissa, então 300, começa onde? Vamos lá. Começa em Corumbá, assim, a norma, né? Começa em Corumbá e termina na cidade de Goiás. Também é possível fazer o contrário, começar na cidade de Goiás e terminar em Corumbá. É possível fazer de bicicleta e também fazer a pé. A gente tem vários Mas, pontos Elissa, de apoio. vocês vão parando... Ah, tá, com essa Sim, tem vários pontos de apoio. Que ninguém vai pedalar é uma 300 quilômetros sem parar. associação, sim. É possível fazer trechos. Você pode sair daqui, subir na bicicleta, posso fazer não, um pequeno Elissa. trecho de Corumbá até Pirinópolis. Eu não tenho essa preparação sua, não. Não, mas é só ir com calma, tranquilo. Dá sim, dá para fazer, é muito gostoso. Que maravilha, olha lá, aí vocês vão acompanhar. Olha que sol lindo, que é pôr uma do paisagem, sol, né? Essa é Ali uma hora esse é do um caminho crepúsculo. comum. Meu amigo do Pé de Vela. Ah, que bacana, como ele chama? Querido Fabrício do Pé de Manda Vela. beijo Esse é um pro grupo Fabrício. muito forte de Goiás. Fica Um à grupo, vontade. inclusive, de mulheres poderosas do pedal. Ah, que legal. Sim, pedal não tem idade. Vai falando aí quem vai aparecendo, Elissa. Sim. Fica à vontade, a casa é sua. Sim, pedal não tem idade, pedal não tem gênero, Esse é ele, subir de na novo? bicicleta e sair. Esse Esse de é o novo, Creiton, outro? é um colega tá, também já outro do pedal, colega. super parceiro do Isso pedal. também vocês estão no caminho de Cora. Sim, essa é uma trilha cheia de frutos do cerrado, Que deliciosa. maravilha. Aí vocês vão comendo esses Sim, frutos. aí eu tinha acabado de comer curriola, cagaita. Eu tô com a cagaita Que na mão ali, maravilha. deliciosa. Ela é azedinha, né? É uma fruta complexa. Hoje é a minha fruta preferida. Ai, que maravilha. Muito complexa. Imagina um suco de cagaita, deve ser uma Ofereço delícia. sempre lá no Cafuné é? Goiano, sim. Ah, que bacana. Sempre recepciono os hóspedes com suco de cagaita. Que bacana, Sim. que maravilha você poder Então, registrar isso e trazer para nós. E tem muitos perfis de trilha que é possível escolher para quem vai fazer o caminho de Cora Coralina também. Olha, Um que trecho foto mais de linda. estradão. Essa é uma imagem linda que dá para ver a cidade de Goiás inteira. Elissa, você tem uns pernões? Também, né? Pedalar ajuda. Que legal, ela tá indo em forma, gente. sim. Que bacana. Sim. Elissa, e conta para nós assim, a gente viu, na verdade, essa preocupação do governo de Goiás, muito com esse apoio ao caminho de Cora. Como é que você vê isso, esse apoio do poder público, essa preocupação do poder público de aliar o ecoturismo, né? Como a gente falou, o cicloturismo, como é que você vê isso? Quando eu comecei o caminho, quando eu fiz o caminho de Cora em 2019, não tinha essa estrutura que tem hoje. Então, tinha menos pontos de apoio, tinha menos sinais, é um caminho repleto de poesias, né, de poesias instaladas pela trilha, não tinha sinal de Wi-Fi. Então, nos últimos anos, o governo tem investido bastante. O caminho está muito mais tranquilo, então agora tem sinal muito até de mais Wi-Fi? seguro, sinalizado, Que legal. com sinal de Wi-Fi. Porque aí, de repente, qualquer coisa vocês podem, né, entrar em contato, se tiver alguma questão de entrar em emergência, contato, postar no Instagram. Ah, que legal. Sim, isso aumentou muito a segurança do caminho, né? Então hoje o caminho está muito melhor estruturado, está muito bem estruturado, né? É possível você Parabéns ao governo de Goiás Sim, por essa preocupação. Parabéns né? ao governo de Goiás, sim. Tem sido um investimento assim, a gente tem que se dar olhos vistos. A prefeitura também, a prefeitura da cidade de Goiás, as demais prefeituras têm investido muito para que o cicloturista, o caminhante do caminho cheguem e encontrem uma estrutura agradável, bonita, receptiva, carinhosa, que é a cara do povo de Goiás, né? Que é a cara do povo goiano. Eu sou suspeito porque eu adoro Goiás, adoro o Piri, adoro essas coisas históricas aqui de Goiás. Agora, Elissa, conta para nós, exterior, já foi pedalando, tem projetos, como é que tá isso? Eu já pedalei por exemplo, Copenhague e Amsterdã, que são duas cidades muito fortes no ciclismo, né? E foi muito interessante. Uma coisa que é o sonho assim. Tá, mas você já ciclista. estava lá, né? Ainda não fez nenhum percurso assim que pudesse atravessar Brasil e outro país? Não, atravessar o Brasil e outro país, não. Ainda não? Ainda não consegui ter tempo para isso, mas dentro aqui, do Paraguai, Uruguai, Argentina, é possível? É possível, sim, é possível. Eu tinha vontade de pedalar em Cuba. Né? Que legal. Assim, falaram tanto para eu ir para Cuba, achei que essa seria uma brincadeira. Então, o sonho que a gente tem, né, e que Amsterdã e Copenhague representam, é um sonho de paz entre os modais, de ligação entre os modais, de respeito entre os modais, né? O carro, o trem, o ônibus, que seja possível utilizar a bicicleta, entrar com a bicicleta para longas distâncias, né? E isso
assim, seria o máximo, porque é a segurança do nosso corpo em cima da bicicleta, né? Na verdade, a bicicleta é um veículo ambientalmente muito correto, é muito saudável, mas o nosso risco é o outro veículo. Entendi. Né? E quais são as maiores dificuldades para andar de bike e o que realmente a gente não pode deixar de levar? E aí eu pergunto, Elissa, de repente por alguma questão de emergência, alguma situação, qual a sua dica nesse sentido? É preciso levar a câmera, as ferramentas básicas para uma troca de pneu, né, para corrigir algum problema nos freios, bastante água, sempre bastante água, capacete, luva. Luva parece uma coisa de bonitinha, mas não, é de muita segurança porque te dá aderência para segurar, especialmente em solos mais acidentados, né? Então, esses itens são aí bastante iluminação. Né, bateria, de preferência 2 faróis, se um falhar você tem o outro, então isso é muito importante. A gente sabe assim que de vez em quando pode aparecer assim, uns perrengues, você já passou? Já passei vários, já passei. Contem um para nós, assim, tipo, o que aconteceu no meio de uma chuva, a bicicleta que estragou? Sim. Por exemplo, a primeira vez que eu peguei a estrada, que foi da minha casa, ali pertinho da Paulista até Bertioga, eu estava garoando, que é típico, né? E aí eu fui passar Você morava próximo à Paulista? Eu morava próximo à Paulista. Já tinha a ciclovia? Já tinha ciclovia, sim. A maior parte do tempo, sim. Então, eu ia para Santos, tranquila, tal, e estava garoando. Quando eu estava na estrada, já depois de Cubatão, eu fui passar do acostamento para a pista. E o meu pneu era misto, não era um pneu forte como o de hoje, né? E aí, quando eu passei, a bicicleta virou e eu caí. Então, eu rachei o capacete, por isso eu sou extremamente capacetista. Capacetista, eu acho que é importante o capacete. Claro. Rachou o capacete, cortou o supercílio, quebrou o barrende, que protege a mão, e eu ainda fiquei caída no meio da rodovia, com uma fila de carros enorme, como é típica naquela região, né, um engarrafamento na estrada, até que eu sentisse que eu podia voltar. Elissa, como é que você passou por aqueles túneis da Baixada de Santos? Passei por aqueles túneis. Não, tem um trecho chamado Estrada da Manutenção. Não precisa você passar que a gente faz. Você não precisa pegar Anchieta, Imigrantes, não precisa. É possível também passar pelo túnel e ir para Anchieta, mas em momentos em que a Polícia Rodoviária permite, que hoje, uma vez no ano, né, depois de muita luta dos ciclistas. Massa Crítica, por exemplo, que é um grupo forte de ciclistas de São Paulo. Mas, fora isso, a gente passa pela Estrada da Manutenção ou pela Estrada Velha de Santos, que é um pouco mais protegida. É a estrada que dá manutenção na Imigrantes. Pega um pequeno trecho da Imigrantes, já chegando depois de Cubatão, né, mesmo? Pois é, Elissa, muito bacana, muito gostoso o nosso bate-papo, mas só para encerrar, eu queria fazer essa última pergunta que eu preciso saber, né? Você se intitula, então, como uma atleta, né, e sem cicloativista, e qual a diferença? Então, a cicloativista, eu não sou exatamente uma atleta, porque eu realmente pedalo para me locomover, é um meio de locomoção, e por prazer, né? Mas o cicloativismo é uma luta para que o pedalar não sofra tantos riscos, eu não seja sempre ameaçada. Então, seria muito bom que nós tivéssemos acostamento em todas as vias, né? Eu vejo que a Goiânia que eu morei há 15 anos atrás, é completamente diferente. Hoje, Goiânia está cheia de ciclovias. E eu espero que isso aumente. Essa é uma proposta, né, do governo, das prefeituras, enfim. Então, eu espero que nós tenhamos ciclovias, nós tenhamos acostamentos na estrada. O acostamento é muito importante. Quando eu venho da cidade de Goiás para Goiânia, tem um trecho que é o de Itaúsul, que o acostamento acaba. E é exatamente um trecho onde os caminhões vão jogar mais fumaça, porque é um trecho de longa subida, é um grande subidão, e aí eu estou completamente desprotegida. Na volta, eu estou completamente desprotegida na descida em altíssima velocidade. Tá certo. Gente, a gente está encerrando a entrevista então com a Elissa. Vamos encerrar então com imagens dela aí nas estradas? Pode ser, pessoal? Vamos encerrar hoje de forma diferente, enquanto eu despeço aqui dela, Elissa da Costa Matos, empresária e ciclista. Muito obrigado. Muito obrigada, Está aí suas imagens das suas aventuras. Você linda
vida nas estradas. Muito bom conhecer a tua história. Seja sempre bem-vinda e volte mais vezes para contar mais as suas aventuras, tá bom? Estarei. Muito obrigada mesmo. Tá certo, gente, 9h33 minutinhos de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, sabe por quê? Tem muita coisa bacana ainda no TBC Mais de hoje, nós estamos em ritmo de Halloween, tá bom? E também vamos daqui a pouquinho mostrar a nossa querida personal organizer, em comemoração ao dia da dona de casa. A Débora tá lá fora e vai mostrar tudo isso pra nós daqui a pouquinho, tá bom? Não saia daí porque é rapidinho após o intervalo. É VaptVupt, viu? A Fabi Cavalcante está nos aguardando. Aí, galera, eu, Daniel